todos vocês nessa noite. É uma alegria estar rompendo fronteiras, né, as fronteiras territoriais da nossa diocese. A gente já pôde ver que nós chegamos no sul e chegamos no norte, né, isso é muito bom. Nós ficamos muito felizes, agradecemos a presença de cada um. Esperamos construir uma grande amizade, né, e nos fortalecer, né, nesses tempos tão complicados que estamos vivendo. Essa noite e toda a proposta do estudo bíblico que nós trazemos é para isso, para a gente se conhecer, amadurecer na nossa fé e fortalecer a nossa esperança. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que a gente aproveite bastante essa noite e as noites que virão, que a gente possa se encontrar e que a gente possa explorar também o grupo do WhatsApp para interação, para troca e para aprendizado. Sou Franciele, faço parte da coordenação da Escola Fé e Política Irmão Juvenal Bonfim e Gabriel Hofstede, aqui da Diocese de Garanhuns, e também componho a Comissão Diocesana de SEBS. E numas conversas e após uma das lives da Escola Padre Humberto Plume, a gente, desde então, a live falava sobre leitura popular da Bíblia, a gente vem amadurecendo um pouco esse desejo de promover um estudo bíblico. Nesses tempos que a gente não pode fazer em comunidade física, né, em respeito à vida, a gente não está fazendo isso fisicamente, então a gente sonhou e foi construindo esse momento para fazer virtualmente. E aí, quando começar, né? Setembro vem com duas provocações bem fortes para a gente. Hoje é 7 de setembro, Dia da Independência. E no Dia da Independência, a gente, enquanto militante, enquanto movimento social, a gente sempre esteve na rua, ou esteve na rua há 26 anos, com o Grito dos Excluídos. Então, essa data de abertura da escola bíblica é muito simbólica para a gente, por não poder estar na rua, mas por não perder o desejo de continuar nesse processo de anunciar e denunciar as injustiças e de defender a vida. Então, a gente está aqui nesse 7 de setembro, fazendo memória e levantando a bandeira do Grito dos Excluídos, e também inspirados, no desejo de inspirar cada um de vocês a viver o mês da Bíblia, com base no que a gente vai aprofundar a partir de hoje, vai provocar ao longo desses dias. Então, eu queria convidar a Liliane, né, para conduzir esse momento de oração, para a gente ir entrando no clima. Então, a gente vai silenciando um pouco, para... A gente não vai ter um momento de apresentação, porque ainda não estão todos, mas somos 85 inscritos. Então, o momento de apresentação tomaria muito tempo, então eu peço que vocês façam isso pelo chat. Lili? Boa noite a todos. Vocês conseguem me escutar bem? Estão conseguindo ouvir? Ok. Sim. Sim. Então, nesse momento, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse momento, nós vamos daqui do Sítio Cruz, sou da pequena família franciscana, colaboro com a SES de Garanhuns e colaboro com a comunidade do Sítio Cruz. Então, nesse momento, nós vamos iniciar pedindo as luzes do Espírito Santo, recordando um canto que o Frei Fernandes nos ensinou em algum momento, em um encontro, e que ele nos recorda e que o quanto é necessário e importante pedir que a luz do Espírito Santo ilumine sempre os nossos momentos de partilha, os nossos momentos de nos colocar diante da palavra de Deus. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós.
Eu não sou muito de cantar, mas a gente pode, no silêncio do nosso coração, ir colocando-se diante do Senhor com essas palavras. Ó luz do Senhor, que vem sobre as trevas, inunda meu ser, permanece em nós. Que nessa noite nós possamos, aqui, com a luz, uma vela acesa neste momento, recordando nesse silêncio a memória do dia que vivemos hoje, um dia muito especial de partilha do Grito dos Excluídos, um momento muito lindo, um momento muito precioso, e que nós possamos nesse momento também fazer a memória de todas as pessoas que partiram da Conove. Coloquemos aqui, neste momento, e peçamos que Deus as acolha e que nós, no nosso dia a dia, possamos ter os cuidados necessários e também gritar pela vida em primeiro lugar. A vida que está sendo tão ameaçada em todas as suas fases, que a gente possa não calar nossa voz e gritar vida em primeiro lugar, com a força e a luz do Espírito Santo. Façamos um instante de silêncio. Coloquemos também no coração de Deus todas as famílias que perderam seus parentes, todas as famílias que sofrem violência, todas as vítimas das violências, das injustiças, da miséria, da opressão. E para dar continuidade, não é esta aí. Não é esta aí a natureza que eu quis, que tomba em defesa, perdendo a beleza, trazendo a tristeza na terra que eu fiz. Mas não é esta aí a terra que eu quis, desfeita em pedaços por grandes ricaços, por mãos criminosas de homens que eu fiz. Mas não é este aí o homem que eu quis, que vive oprimido, que anda perdido, que cai abatido no mundo que eu fiz. Será que eu falhei? Me digam vocês. Será que eu pus muita água no mar? Será que é o calor do meu sol a queimar? Se acaso é assim, perdão, eu errei. Se acaso é assim, perdão, eu errei. Agora lhes digo, o mundo que eu quis, as estrelas não brigam, o sol não se afasta, o mar não só sobra na terra que eu fiz. Agora lhes digo, a terra que eu quis
sem ódio nem guerra, sem tanta injustiça que fere meu filho, o homem que eu fiz. Agora lhes digo, o homem que eu quis, um homem liberto, fraterno e aberto, fazendo da vida um canto feliz. Será que eu falhei, sendo bom demais? Será que o amor, a justiça e a paz não valem mais nada neste mundo meu? Se acaso é assim, perdão, eu errei. Se acaso é assim, perdão, eu errei. Depois desse vídeo que nos lembra o quanto é importante e necessário cuidarmos das pessoas, da vida, de tudo que nos cerca, porque nós lembramos que tudo está interligado. Precisamos cuidar de tudo que nos cerca. Agora, neste momento, nós vamos ouvir um versículo do livro do Deuteronômio, que vem nos lembrar algo muito importante e que faz parte do tema do encontro de hoje, que nós estamos iniciando. Uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra, eu te dou este mandamento: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra, eu te dou este mandamento: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Então, hoje que nós fazemos memória, vivenciamos na manhã, o dia todo, o grito dos excluídos, queremos, com esta palavra, recordar que é confiado a nós o cuidado para com aqueles que mais necessitam, para com os pobres, as pessoas que vivem em situações de miséria, de opressão, de injustiça, que nós possamos abrir a nossa mão, abrir o nosso coração, para acolher, para cuidar, para ir ao encontro, ajudá-los a serem protagonistas de mudanças em suas vidas. Que possamos continuar esperançando com esta palavra. Eu lembro muito essa palavra que Carla traz para a gente. A esperança, manter viva essa esperança, esperançar sempre. Então, esse cuidado com o outro, o cuidado com o planeta também, com as nossas relações e ao encontro do outro. Então, nesse momento, vamos rezar o Pai Nosso, elevando a Deus nossa prece, nosso louvor e nosso pedido, para que possamos abrir o nosso coração e a nossa mão para acolher e partilhar, abrir a mão para partilhar, o coração para acolher a todos, especialmente os mais pobres, os preferidos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse espírito de cuidado, de pedido, de prece, e com essa ordem de cuidar dos pobres, a gente vai passar a palavra agora para minha amiga Cida Souza, que está lá no Sítio Cruz. Teoricamente, ela é daqui de Garanhuns, mas ela está acampada no Sítio Cruz desde o início da pandemia, cuidando da casa para a gente, e vai trazer para a gente essa fundamentação e essa relação do mês da Bíblia e o Grito dos Excluídos. Cida. Boa noite, estou muito feliz de estar participando desse momento, de construir essa história juntos, essa parceria, SEBS com a Escola Fé e Política. A gente já faz isso bem na prática, no dia a dia, mas ampliar isso, alargar isso é muito interessante e é urgente que se faça isso. A gente precisa sair um pouquinho do quadradozinho da gente, a gente precisa se misturar mais, juntar forças para a gente enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo aqui no nosso país. E hoje, Francis já disse, é bem interessante a gente iniciar essa experiência no dia 7 de setembro, a gente recordar o Grito dos Excluídos, vivenciar isso. E o mês da Bíblia, esse ano, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos presenteou com essa temática de estudo, de reflexão, de oração sobre o livro do Deuteronômio, com esse destaque para esse versículo que diz que estenda a sua mão para o seu irmão, para a sua irmã. Mais do que nunca no nosso país a gente está precisando fazer isso. O texto é interessante que diz que vai haver sempre, né? Pobre a gente vai ter sempre, então a gente vai ter que lutar sempre. Dizer isso significa falar da nossa fraqueza, porque a pobreza, o empobrecimento existe porque a gente rompe com a aliança com Deus. O rompimento com a aliança com Deus é que gera isso, o empobrecimento. O livro do Deuteronômio, ele faz uma memória, a memória do Êxodo. É bem interessante isso, porque o Êxodo é a origem de tudo. Cada vez que na Bíblia, que na história do povo de Deus, o pessoal passa por dificuldade, por problemas graves, crises, que são muitas, eles recorrem ao Êxodo para alimentar a esperança, a coragem, a fé, a vontade de continuar lutando. Para rezar isso, descobrir isso. Olha, Deus está do nosso lado. Deus é o Deus dos pobres, dos oprimidos. Então, Deuteronômio faz isso. O livro, lá no texto do Êxodo, que Deus diz, ontem, na celebração promovida pela CNBB Regional Nordeste 2, linda, interreligiosa, era esse texto que era a base da reflexão. Lembra isso, né? Toda vez, quando a gente vai lá, que a gente reza esse texto, e que o povo de Deus rezava esse texto, dizendo, eu vi a miséria do meu povo, eu ouvi o seu grito, eu ouvi o seu sofrimento, o seu clamor, seu sofrimento chegou até mim, e eu desci para libertá-lo, e apresenta um projeto de terra boa, espaçosa, terra que corre leite e mel. E ele chama 3 irmãos para concretizar esse projeto dele. Chama Moisés, Arão e Míriam. Uma liderança forte, um juiz, era da época, né? Depois foi substituído por reis. E aí eles têm a difícil missão, a missão de enfrentar o faraó, enfrentar os poderosos. Mas uma missão difícil também era convencer os pobres, os escravizados, os oprimidos, de que Deus estava do lado deles. Porque, como hoje, naquela época o pessoal também legitimava a opressão em nome de Deus.
A gente vê essa realidade nossa hoje, um governo de morte, um desgoverno que usa o nome de Deus, que diz Deus acima de tudo e promove a morte, a exclusão, a pobreza. Então é difícil enfrentar o poderoso e é difícil também convencer os pobres, os excluídos, o pessoal que está na pontinha, lá na periferia mesmo, de que Deus está do seu lado. E ajudar o pessoal a descobrir que eles têm capacidade de lutar, que eles têm potencial para isso. Então, o livro do Deuteronômio faz essa memória, e é muito importante fazer a memória, para a gente não perder a identidade. Pessoal que não tem memória, não tem história, perde a identidade. Então, a Bíblia vai fazendo isso, recorrendo à origem disso. Os profetas fazem isso para também encontrar animação, esperança para a luta, para denunciar o mal que o regime da monarquia provocava naquela época. O livro do Deuteronômio faz essa memória e dá, às vezes, a impressão até que quem escreveu o livro foi Moisés, porque fala tanto, apresenta tanto os discursos de Moisés, que se a gente olhar assim, superficialmente, a gente diz, então é de Moisés. Não é. Eles usam os discursos de Moisés, eles fazem uma readaptação, uma releitura da lei, adaptando a realidade, porque o livro do Deuteronômio foi escrito depois já de uma caminhada dos 600 anos. Lembrar que esse livro foi escrito, passaram quase uma média de 400 anos sendo escrito. Muitos outros livros na Bíblia também assim. Então é considerado uma coxa de retalho, porque ela tem aí várias realidades ao longo desse tempo. Então tem grupos sociais diferentes que foram construindo esse livro. Mas uma coisa muito interessante nessa coxa de retalho é a visão que apresenta de Deus. Deus é um Deus, tem duas visões de Deus. Uma de que Deus é amoroso, e é lindo isso. Deus é amoroso, é próximo do pobre, é próximo dos sofredores. E a outra é que Deus é o Todo-Poderoso, é grandioso, e ao mesmo tempo tão pequeno, junto dos pequenos. Isso é muito lindo perceber isso. Eles fazem uma adaptação da lei, dos mandamentos. A adaptação mostra um pouquinho a questão do discurso. Lá em Êxodo, Deus que apresenta a lei a Moisés. Aqui no Deuteronômio, é um discurso indireto, falando da lei que Moisés apresentou, e faz a adaptação. Tanto a lei original do Êxodo, o objetivo principal é a defesa da vida. Aqui também do Deuteronômio é a defesa da vida. Todos os elementos que a gente encontra aqui, a gente vai perceber que é defesa da vida, um cuidado bem especial para os que sofrem mais. Aqui no Deuteronômio aparecem 3 categorias. É o órfão, é a viúva e é o estrangeiro. Alguns estudiosos da Bíblia, e eu concordo, inclusive, que diz ser melhor usar a palavra migrante. O migrante parece aproxima mais o sofrimento. Hoje a gente poderia falar dos refugiados. Então, é mais do que um estrangeiro, porque carrega toda uma questão assim da falta de terra, da falta de trabalho. Então, há um cuidado com essas 3 categorias. O órfão, a viúva e o estrangeiro, o migrante, o estranho. Então, é nesse contexto que a gente está vivendo, do grito dos excluídos, do dia de hoje, de uma independência que não tem nada de independência. Porque enquanto tiver as riquezas controladas, por exemplo, tem 200, se eu não me engano, 208 famílias, as mais ricas do nosso país, com toda essa crise, elas continuam aumentando sua riqueza. E às custas dos pobres que vão ficando, de fato,
cada vez mais pobres. Isso a gente percebe cada momento que a gente sai à rua, que a gente se encontra com o pessoal, a gente vai percebendo. Nessa pandemia, quando a gente vê as estatísticas desse governo, desse desgoverno, a gente percebe que quem mais morre são os pobres, são os negros. Por exemplo, em São Paulo, saber que quem morreu, as mortes do Covid são 60% de negros. Então, Deuteronômio destaca essas 3 categorias como as categorias mais sofridas, o órfão, a viúva e o migrante, e hoje a gente destacaria quem? Quem é que está sofrendo mais nesse nosso país? Basta a gente assistir um pouquinho o jornal de qualquer uma dessas emissoras e a gente vê. A situação dos negros é impressionante. A morte, quantas mortes de negros no nosso país, violentas. A questão dos povos originários, descaso com os povos originários. A gente vê toda essa questão dos LGBT, tudo, há uma discriminação muito grande e a pobreza e a violência e a morte reforça muito para esse lado. Então, iniciar hoje, nesse dia, a escola bíblica Frei Juvenal online, que ela já existe, mas aqui online, nesse dia, a gente tem que estar movido por uma vontade muito grande de contribuir para que esse mundo seja melhor, de estender a mão para o irmão e para a irmã. Porque só estudo, só ficar na reflexão, não basta. A gente tem que, se a gente concluindo na continuidade dessa reflexão, desse estudo, que não tem professor, somos todos nós juntos que vamos partilhando os nossos saberes, se a gente conseguir ir construindo projetos alternativos de melhoria de vida para essas pessoas que mais sofrem na nossa terra, no nosso lugar. O texto é interessante que termina dizendo, né? O seu indigente na terra onde você está. Então, a gente tem muita coisa para a gente fazer que está ao nosso alcance. Então, é um desejo muito grande. O livro do Deuteronômio faz essa memória do Êxodo e é para acertar, porque a situação está difícil, o povo está sofrido. Então, para encontrar coragem, força, esperança, ele recorre a essa origem. Jesus chega também fazendo isso quando ele anuncia a boa nova aos pobres. E aí Paulo vem fazer isso, as primeiras comunidades fazem isso, e é tarefa nossa de fazer isso. Eu tenho a impressão que meu tempo está chegando ao fim, porque tem João Vitor, é aqui do Sítio Cruz, ele é da escola bíblica, ele é do projetinho que a gente chama o Projeto das Cabras aqui, e a gente teve uma tarefa aqui na Diocese, em dos Congresso Bíblico Catequético, na festa da Diocese, dos 100 anos, e nós, da Comissão Diocesana de SEBS, produzimos um material. O cordel é produção de Gláucia, que é da coordenação, do Pentateuco, os 5 livros. E aí tem o Deuteronômio, e João Vitor vai apresentar esse cordel agora para fechar esse momento, para passar depois para a Carlinha e para o Jaime. João Vitor, é com você. Boa noite. Meu nome é João Vitor, eu sou aqui do Sítio Cruz e eu vou declamar o cordel do Deuteronômio. Neste livro tem discurso, conselhos de despedida, proferidos por Moisés perante a nação querida. Naquele tempo acampada, quase na porta de entrada da herdade prometida. Tinha medo o ancião que logo se repetisse os atos de rebeldia, ciúmes disse-me disse, que a velha geração abrigou no coração até que se redimisse. Por isso que seus discursos seguem plano definido, primeiro um olhar para trás, expia o que foi vivido. Segundo, um olhar para frente, faz corrigir no presente o erro já cometido. Desse modo ele expõe das leis as proibições, sabendo ser Canaã a terra das tentações, e que desvio de culto de Javé não fica oculto e requer reparações. Ele ensina que Javé, Pai bondoso e clemente,
tudo sabe, tudo vê, e não será conivente com um erro e a lenga-lenga, que faz seu povo capenga deixar-lhe de ser temente. Respeito e obediência, diz Moisés ser importante, para endossar a aliança que foram firmadas antes, afastando os malefícios, gozaria os benefícios que a fé em Javé garante. Tomando Moisés por fim suas últimas providências, sobre o monte Nebivé, Canaã em evidência, e cumprindo sua sorte, ele encontra a irmã morte e muda de residência. Josué, filho de Num, assume a liderança e com seu povo Israel vai marchar com confiança para a terra do leite e mel, que sem registro em papel Deus lhe dera por herança. Nesse conto ponho ponto e não aceito protesto. Para saber mais detalhes, pega a Bíblia e leia o resto. Tudo tintim por tintim, do começo até o fim, está escrito, eu atesto. Muito bom, João Vitor, obrigada. A gente passa agora a palavra para uma Parabéns. grande amiga, Carla, uma grande parceira, foi minha colega de turma na Escola Fé e Política Regional e no Cefep, e hoje está na coordenação da Escola Fé e Política do Regional Nordeste 2, Escola Padre Humberto Plume, e vai fazer a ponte desse compromisso com a vida que os bispos recentemente assumiram com a Carta ao Povo de Deus. Carla, é com você. Obrigada, Fran. O tempo vai passando, né? Esses dias eu estava lembrando há quanto tempo a gente se conhece, porque a gente é da turma, fez a turma junto em 2015. E de lá para cá, a amizade e a irmandade só vem ficando mais forte. Que maravilha, né? Eu vi João Vitor, fiquei aqui encantada. Mas e que desafio falar depois de Cida, porque é uma delícia ouvir Cida, essa partilha tão linda da palavra de Deus. Falar da carta ao povo de Deus, né, essa carta assinada por mais de 150 bispos e que, de certa maneira, causou tanta coisa, tanto frisson e motivou tantas coisas bonitas dentro da nossa igreja, porque a partir da carta ao povo de Deus se viu a necessidade, por exemplo, das instituições, movimentos pastorais, escolas de fé e política, padres, também se posicionarem. E se posicionarem em apoio a essa carta. Porque essa carta, embora ela tenha um teor extremamente profético, e talvez justamente por isso, ela tem sofrido ataques das mais diversas formas, não é? E aí, Cida começou, mas eu queria também retomar o texto do Êxodo 3, de 7 a 10, porque no versículo 7 diz exatamente isso, né? Javé disse: Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Eu não sei se todo mundo que está na sala, e é muito bom estar aqui, tanta gente conhecida, Lili, Roseli, Williana, Nádia, enfim, um abraço carinhoso para todo mundo. Não sei se todo mundo já teve acesso, já leu a íntegra da Carta ao Povo de Deus. Quem não leu ainda, quem não conhece, eu convido a ler. Porque a Carta ao Povo de Deus, ela busca justamente fazer isso que está em Êxodo 3, 7. É responder ao clamor. Uma vez que viu a miséria do seu povo, não se calar diante dessa miséria. E aí a gente vive uma realidade, gente, não tem como a gente fazer essa defesa da vida de que Cida nos trazia, e que o grito dos excluídos hoje nos lembra, né? Vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. E participar é se colocar a serviço. Participar é também, uma vez que visto as misérias, o sofrimento, a opressão, não se calar diante dele. E nesse não se calar, nunca é demais lembrar que a gente vive uma conjuntura
de congelamento de gastos públicos. A gente vive uma conjuntura do avanço do neofascismo, dessa necropolítica que exalta a morte ao invés de enaltecer a vida. É uma necropolítica, inclusive, alicerçada por fundamentalismos religiosos que se incomoda e que se dói com, por exemplo, o aborto feito numa criança de 10 anos, que foi vítima de abuso sexual por 4 anos, mas não se incomoda com o assassinato premeditado feito por um agente público e pastora de uma igreja. Então, esses dois pesos e duas medidas precisam ser repensados. Se a gente defende a vida, a gente precisa defender a vida na sua plenitude. E por que eu estou trazendo isso? Porque é nesse mesmo bojo de Brasil, onde a gente já possui mais de 105 mil vidas perdidas para a Covid-19, é nesse Brasil em que os atos antidemocráticos se proliferavam, é nesse Brasil onde as queimadas, o garimpo, a afronta aos povos originários, a falta de cuidado com os povos indígenas, quilombolas, ciganos, é nesse Brasil em que a gente está. E é a esse Brasil que a Carta ao Povo de Deus também responde. Mas antes de falar propriamente da Carta ao Povo de Deus, eu queria fazer memória a um outro documento da igreja, a Gaudium Spes. E a Gaudium Spes, no seu número 1, diz o seguinte: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo, na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da sua salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Se a Igreja sente-se ligada ao gênero humano e à sua história, se as nossas dores são as dores de Deus, então os nossos bispos não poderiam se calar diante da dor de milhares, de milhões de pessoas. E na Carta ao Povo de Deus, esses 152 bispos, de forma muito profética, foram 152 que assinaram a princípio, eles falam do ataque à democracia, eles falam do ataque aos nossos povos indígenas, eles falam do ataque à casa comum. E eles dizem: basta. Basta de miséria, preconceito e repressão. Basta das pessoas continuarem sendo solapadas em seus direitos. Basta de privilégios. E aí eu separei alguns trechos da carta para ir falando com vocês. Tem um momento da carta, por exemplo, que os bispos, eles primeiro trazem essa realidade, né? Eles deixam claro que não é uma carta e não é um posicionamento partidário, ideológico, mas é um posicionamento a partir da realidade social, da realidade política, da realidade dos empobrecidos. E se nós fizemos, e é sempre bom lembrar que fizemos, uma opção preferencial pelos empobrecidos, uma opção pastoral pela juventude, como é que nós podemos nos calar diante da pobrefobia que esse antigoverno representa? Como é que nós podemos nos calar diante do genocídio da juventude preta, periférica e pobre desse país? Como é que nós podemos nos calar diante dos altos números de feminicídio a que nós mulheres somos vítimas? Então, diante de todo esse contexto nefasto dessa necropolítica, é que a carta se posiciona. E aí ela já começa dizendo que o país atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, que eles chamam de tempestade perfeita. E aí eles vão apontando algumas dessas causas dessa tempestade perfeita. E para não esquecer de nenhum, eu vou ler aqui um trechinho da carta. A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República,
e outros setores da sociedade, resultando numa postura política, resultando numa profunda crise política e de governança. Mas não é de se admirar também, porque o Messias do Planalto, ele não teve em nenhum momento um plano, um programa de nação. Quando ele dizia Deus acima de tudo, ou melhor, de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele queria simplesmente angariar a simpatia de um setor da população, religioso. E ele conseguiu. Mas o fato é, e a carta ressalta, que essa realidade que a gente vive não comporta indiferença. Ser indiferente nesse momento é fazer o inverso do que Cida nos contava há pouco. O Deuteronômio nos fala a defesa da vida. Calar, ser indiferente, achar que é normal, na verdade, é fazer um desserviço pela vida. E então, gente, nesse contexto, a gente precisa lembrar, e os bispos fazem isso, que essas escolhas, né, essas escolhas políticas que nos trouxeram até aqui, que a narrativa que foi e é construída, muitas vezes alicerçada em mentiras, na tal das fake news, que nada mais é do que o fuxico, do que a conversa, né, do que a mentira, só que ganhado uma proporção gigante nas correntes de WhatsApps e nas postagens de Facebook. Essas narrativas, elas por si só, elas precisam ser desconstruídas, mas a gente não pode ficar preso a elas. E aí a carta vai lembrar das mazelas que se abatem sobre a casa comum. E dentre essas mazelas, eles lembram as madeireiras, os garimpeiros, os mineradores, os latifúndios. Eu venho de uma realidade aqui em Palmares, onde nós temos agricultores e agricultoras ameaçados de morte, com porteiras impedindo o seu acesso aos seus sítios. Quem faz isso? O grande empresariado, o grande latifúndio. E como o tempo da gente é pouco para falar de muita coisa da carta, eu vou dar um pequeno pulinho, porque a carta também, os bispos, eles nos falam de que esse sistema atual é que nos coloca nessa posição. Essa economia, como diz o Papa Francisco, mata, degrada, fere. E os bispos reforçam isso. E reforçam mais, que o desprezo pela educação, cultura e saúde também é estarrecedor. Acho que tem alguns professores aqui, mas mesmo quem não é professor, talvez, certamente, tenha se incomodado com o descaso e com a perseguição aos educadores. A perseguição ao patrono da educação, Paulo Freire, nada mais é do que essa ode à ignorância, essa exaltação da ignorância contra a intelectualidade, a ciência, a educação. E aí, minha gente, se a gente for parar para pensar no plano econômico, então a gente senta no cantinho e chora, porque o alvo da vez, e a carta nem contempla isso, mas o alvo da vez é os servidores públicos, com essa deforma administrativa. Já nos passaram a deforma tributária, uma deforma previdenciária, e agora a gente tem a deforma administrativa, que persegue, que fere, que criminaliza em alguns aspectos o funcionalismo público. E a gente não pode se calar diante disso. Os nossos bispos, eles dizem o seguinte: o governo federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres e vulneráveis da sociedade, quais sejam as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as populações das periferias urbanas, dos cortiços e o povo que vive nas ruas, aos milhares em todo o Brasil. Somos 30 milhões entre desempregados e desocupados. Será que esses não são as viúvas, os órfãos e os migrantes dos nossos tempos? Será que dá para a gente ficar calado diante disso? Os bispos também nos chamam a atenção para o uso da religião como ferramenta de suporte dessa necropolítica. E até eles dizem o seguinte: até a religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças. E nos fazem um questionamento. Como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio, ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça?
Esse questionamento que os bispos nos fazem, eu quero deixar para vocês. E quero convidar todo mundo a ficar ruminando, remoendo esse questionamento. Porque se ele não calar dentro da gente, se esse questionamento não gerar em nós indignação e ação, a gente não vai conseguir esperançar, a gente não vai conseguir resistir, porque resistir é também fazer essa leitura da realidade e, a partir dela, criar jeitos de enfrentá-la. E não tem também, gente, como a gente concluir esse momento sem fazer uma ponte com uma outra carta. Essa carta, a gente teve 152 bispos que assinaram. Mas lá atrás, numa fase também tenebrosa do nosso país, numa fase de muito obscurantismo, onde a liberdade ela foi completamente cerceada com a ditadura militar. Gostei, Franciele, vou começar a usar essa ferramenta, viu? Gostei. É, lá atrás, com a ditadura militar, inclusive no auge da ditadura, né, no momento em que ela ficava ainda mais dura, ao contrário de determinadas mídias que há algum tempo disse que nós tivemos uma ditadura, não, nós tivemos uma ditadura que matou, torturou, cerceou a vida e a fala de muita gente. Alguns bispos também fizeram uma outra carta, e eu queria concluir fazendo memória a essa carta, né? Em 1973, em maio de 73, Dom Helder Câmara e mais 12 bispos do Nordeste e cinco superiores de congregações religiosas fizeram uma outra carta, chamada Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo. Um pouco depois, também uma outra carta foi feita, dessa vez pelos bispos do Centro-Oeste, entre eles Dom Pedro Casaldáliga, que nos trazia também essa realidade, né, de denúncia. As duas cartas, elas tinham como principal mote a defesa da democracia. Elas nos falavam da necessidade de denunciar a opressão, miséria e injustiça. E de lá para cá, infelizmente, a necessidade de continuar denunciando a miséria, a injustiça e a opressão continua presente. A pandemia da Covid-19, ela não causou as desigualdades, ela só está escancarando essas desigualdades. E é por isso que a gente precisa não apenas conhecer as iniciativas e essas vozes proféticas da nossa igreja para fortalecer a nossa caminhada, ressignificar a nossa leitura orante da Bíblia e, ao mesmo tempo, nos impulsionar para a ação. Então, não sei se ainda dá tempo, Fran, só de ler os nomes dos signatários dessa carta, que eu acho importante porque fazem parte da nossa caminhada do regional. E aí, deixa eu tentar aumentar aqui. Foram 13 bispos que assinaram a carta Ouvi os Clamores do Meu Povo. E são eles: de Pernambuco, Dom Helder Câmara e Dom Lamartine, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Severino Mariano de Aguiar, da Diocese de Pesqueira. Dom Francisco Austragésilo, da Diocese de Afogados da Engazeira. Do Maranhão, nós tivemos Dom João da Mota e Albuquerque, e Dom Manuel Edmilson da Cruz, da Arquidiocese de São Luís. Dom Rino Carlese, da Diocese de Balsas. Dom Pascásio Retter, da Diocese de Bacabal, e Dom Francisco Hélio Campo, de Viena. Na Paraíba, nós tivemos Dom Pelé, né, Dom José Maria Pires, da Arquidiocese da Paraíba, e Dom Manuel Pereira da Costa, né, da Diocese de Campina Grande. No Ceará, nós tivemos Dom Antônio Batista Fragoso, bispo de Crateús, e no Sergipe, tivemos Dom José Brandão de Castro, da Diocese de Propriá. E os 5 superiores religiosos que também assinam essa carta, Ouvi os Clamores do Meu Povo, em 1973, são Frei Valfrido Mon, provincial dos franciscanos de Recife, Padre Idemburgo Santana, provincial dos jesuítas do Nordeste, Padre Gabriel Hofstede, provincial dos redentoristas, Dom Timóteo Amoroso Anastácio, abade do Mosteiro de São Bento, na Bahia, e Padre Tarcísio Boturi, vice-provincial dos jesuítas, na Bahia. E com essa memória, eu encerro essa minha contribuição,
essa partilha, né, trazendo essas impressões à Carta ao Povo de Deus, conclamando a gente a continuar não deixando cair a profecia e seguindo, como nos diz Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, ficar ao lado dos pobres. É por isso que a gente também está aqui, porque a palavra de Deus é a palavra em defesa dos empobrecidos, porque afinal, Deus é amor. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada por essa partilha cheia de paixão. E aí, a Carta ao Povo de Deus, os bispos terminam nos convidando a despertar do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores. O grito dos excluídos tem sido esse despertar do sono, né, nos últimos anos. E aí eu queria convidar o diácono Jaime, que está como articulador, o nome da comissão é grande, deixa eu achar, da Comissão Regional para a Ação Sociotransformadora do Setor Pastoral Social, né? E ele vai partilhar um pouco sobre o Grito dos Excluídos. Ontem e hoje, sobretudo, a gente viveu momentos lindos virtualmente, e ele vai trazer um pouco dessa missão e partilha do Grito. Bem-vindo, diácono. Bom, Franciele, paz e bem para vocês. Diante que nós ouvimos, né, a partir da palavra de Deus, né, que Cida nos colocou, e do chão da realidade que Carla nos colocou, a resistência nossa é esperançar de fato. E o Grito dos Excluídos é este momento para manter viva a nossa esperança, a nossa utopia, a nossa organização, a nossa resistência. O Grito dos Excluídos, ele nasce depois de uma campanha da fraternidade, né? E aí, é claro, em seguida, tem o primeiro grito, que foi em 1995, mas em 94 já ensaiou o Grito Excluído, e aí todos os anos marcou no dia 7 de setembro. Inclusive, o nosso grito em Recife, o primeiro grito em abril foi Dom Helder Câmara, ele estava vivo ainda, né? E foi um momento muito emocionante, porque o Dom ele estava fragilizado, né? E inauguramos o grito ali no Monumento Tortura Nunca Mais. Ficou marcado na história nossa do Recife. A proposta do Grito Excluído, né, que surgiu em 94, a partir do processo da segunda Semana Social Brasileira da CNBB, colocou o tema O Brasil Alternativo e Protagonistas, inspirada na campanha da Fraternidade 95. O lema Fraternidade e os Excluídos. Entre as motivações se levaram a escolha do dia 7 de setembro para a realização dos gritos excluídos e excluídas, e aí, é claro, fazer um contraponto ao grito da independência do Brasil. Mostrar que nós não estamos independentes, ainda somos escravos, colonizados, e com um sistema ideológico-político do neofascismo, que é uma preocupação nossa da igreja e também da sociedade. O primeiro grito, ele surge nessa perspectiva. Então, a partir de 96, o grito foi assumido pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos, ecoou em 175 localidades, e a partir de 96 o grito foi assumido, a partir do outro ano o grito foi assumido mais amplamente com as organizações populares, com os movimentos, né, no ano seguinte, e sempre no mês de setembro. Depois, esse grito, não é, ele foi novamente tornando mais ecumênica, porque o grito não é de igreja, o grito excluído não é de sindicato, é de toda a sociedade, de todo o movimento popular, todos aqueles que querem construir um país diferente. Então, por conta disso, o grito tornou-se um grito do povo. E essa é a ideia. Não é um grito católico, não é? Ou como coloco aí, oração pela pátria. Não. É um grito dos excluídos de toda a população que estão excluída, marginalizada. Então, o objetivo do grito, principalmente em 2020, é discutir com a sociedade o atual momento que vivemos no Brasil, no mundo, denunciando as estruturas opressoras que está, não é, excluindo as pessoas, as injustiças cometidas por esse sistema capitalista selvagem, predatória, que está excluindo massa da nossa população. Também refletir coletivamente que este modelo de desenvolvimento baseado no lucro pelo lucro, na acumulação de bens privada, não serve para o povo.
porque destrói e mata. É isso que estamos vendo no país, uma destruição, dizimando a população, a natureza, excluindo negros, índios, comunidades quilombola, comunidade cigana. Parece-me que o sistema neofascista veio com a pauta definida. Né? Carla coloca aí que o governo Bolsonaro não foi eleito com um programa de governo. Ele foi sim, ele foi eleito com um programa diferente do nosso, mas é um programa sim, de destruição, devastação. E ele dizia o que ia fazer. Né? Então, e ainda vem com apoio da extrema-direita radical e também no campo religioso do extremo conservadorismo radical também. Então, é preocupante. Ele tem uma pauta, está cumprindo essa pauta. Em seguida, lutar pela a privatização dos recursos naturais, bens comuns, contra a reforma, né, que retira os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Lutar contra esse sistema de privatização, lutar contra o sistema que devasta a natureza, lutar contra esse sistema que cada dia mais injeta dinheiro nos bancos e não na vida do povo. Está aí comprovado, não é, nesse período da pandemia, quem ganhou dinheiro foram os banqueiros, não foram o povo. Então a gente está vivendo essa reversão de valores e que os bens comuns está sendo para poucos, a grande maioria, e agora vai receber menos, não é, o dinheiro, desse dinheiro emergencial. Promover a vida e anunciar a esperança de um mundo mais justo, ações organizadas a fim de construir um novo projeto de sociedade. Né? Lula, na sua declaração, né, hoje a data foi muito bonita, mas Lula ele retoma a discussão agora, o Partido dos Trabalhadores, para realmente ter um projeto socialista para o país. Então, vimos que esse projeto de coalizão não deu certo. Não é? Isso é uma forma do Partido dos Trabalhadores estar revendo os seus conceitos. Isso é importante para a gente discutir também nas comunidades. Então, implantando socialismo é para contrapor esse sistema neofascista que está no país, que está na América Latina. O outro objetivo é motivar as comunidades, movimentos populares e governos locais se empenharem na construção de um novo pacto econômico a partir do chamado do Papa, né, para a economia solidária do Papa Francisco. A economia de Francisco é clara. Né? Incentivar, porque o grito excluído não terminou hoje. Hoje é o ponto de partida. A luta vai continuar durante todo esse ano, próximo ano. Principalmente nesse ano eleitoral que estamos chegando, eleições municipais. E é preciso fazer o contraponto. A gente não pode ficar feito escondido nesse processo eleitoral. Feito tartaruga, escondido, esconder a cabeça, com medo de se comprometer. Temos que nos comprometer sim, porque se o neofascismo invadir as nossas cidades com base eleitoral a partir das câmaras e da prefeitura, fica difícil para esse governo sair. Então é preciso que nós possamos contrapor a esse sistema. E aqui eu trago, ela já trouxe também, alguma visão desse sistema que o Gritos Excluídos, os movimentos sociais, junto às pastorais sociais, está contrapondo. Primeiro, sabemos que o neofascismo ele começou aqui com a onda em 2013, uma onda de grandes manifestações à questão das passagens. Ali começou essa política neofascista, não é? E começou a tomar corpo. Em seguida, em 2015, criou condições para que, não é, condições econômicas, para que fortalecesse esse processo do golpe parlamentar, mediático e judiciário. Não foi só um golpe desses poderes. Se juntaram para tirar, em 2016, Dilma da presidência, que levou o impeachment de Dilma. Em seguida, coloca Temer para dar início a esse processo, nesse governo fascista. E que ele começa a fazer a base para que Bolsonaro, esse governo que está aí, tomasse conta e que continuasse esse projeto contra o desenvolvimento econômico, contra os trabalhadores. Então, esse sistema já veio, desde 2013, tomando corpo em nossa sociedade. E a gente não ficou percebendo, ou se percebíamos, ficamos, muitas vezes, só de olhar, calado. Então, o neofascismo, ele cresce nesse ambiente. Mas também no mundo cresceu esse neofascismo, com o governo Trump, não é? E ganha as eleições também, e começa a articular o contraponto na América Latina dos governos populares contra os governos populares na América Latina. Então, o cenário mundial que dá uma origem, não é,
nessa base fascista, é uma forma de estruturação e funcionamento do capitalismo contemporâneo, que foi criado em 1970, né? Esse capitalismo. Então, os estados imperialistas e das grandes corporações em crise faz através de uma nova onda, não é? Essa economia mundial do capital e que nós chamamos desse neoliberal, esse sistema que estamos vivendo hoje, né? Neoliberal misturado com fascismo também, que globalizou a economia, o monopólio da economia mundial em detrimento aos países mais pobres, não é? Sobre a destruição desses países mais pobres, praticamente da economia, principalmente a América Latina, somente a África, pisando nessas populações. É aí que o governo Bolsonaro começa a ter o discurso, né? O discurso moralista, o discurso que todo mundo é comunista, o discurso que quem é de esquerda não presta, e começa a atingir as instituições mais sérias, como a CNBB e outras instituições, para desmoralizar. Estamos vivendo tempos difíceis. E o grito deste ano, não é? Olhando aí o cenário de todo o Brasil, o grito, a gente está no grupo de WhatsApp da Articulação Nacional, parece-me que ecoou mais forte. Primeiro, pelo isolamento, de muitos lugares não teve essa mobilização, em outros lugares que teve mobilização, não é? Fez ecoar. Outra, pelas redes sociais. Foi muito forte nas redes sociais, o Gritos Excluídos, e a gente acompanhou e ecoou com mais força. Eu acho que a partir de agora temos que insistir, não é, que esse grito continue. Temos a sexta semana social, que deve ecoar essa articulação, temos o Dia do Pobre, e temos que articular também as eleições municipais. O grito não parou hoje. É importante a gente colocar isso para vocês. Tem que continuar. Não é uma data comemorativa, festa de santo, de santa, ou Natal, ou Ano Novo. O grito é mobilização permanente, é esse chamar. E hoje, aqui no nosso regional, a gente atribui este grito a uma grande responsabilidade de fazer uma carta em apoio aos trabalhadores rurais, que vai chamar todas as entidades para assinarem, para entregar ao governador do estado de Pernambuco, a cidade de Jaqueira, que vive uma ameaça de morte dos agricultores. 14 lideranças ameaçadas de morte. Então, Dona Macedo, não é, com sua mensagem profética hoje, não é, ele animou a gente para fazer esta carta, não é, para que possamos sair com um gesto concreto desse grito, em defesa dos trabalhadores rurais, né, da cidade de Jaqueira. Então é importante, nós que estamos nessa mobilização social, e que muitas vezes somos incompreendidos por pessoas até da própria igreja, das comunidades que nós participamos, que não entendem a nossa missão, é importante se apaixonar primeiro pelas pastorais sociais, pela mobilização, não é? Para que as pessoas entendam e se apaixonem também. Fazer isso com muita paixão, com muita consciência também. E fazer sem estar preocupado com as críticas, né? Porque se estiver preocupado com as críticas, ele não caminha nada. E a gente tem que fazer esse processo consciente do nosso papel missionário como agente pastoral social. Primeiro, os leigos e as leigas têm um papel fundamental nesse processo. A igreja confia esse papel nos leigos para ser sal e luz. Sal e luz porque é que dá gosto, que ilumina, que faz essa ponte entre a sociedade e a igreja. O papel eclesial do leigo e o papel na sociedade. O leigo é a ponte. E ai das ações pastorais se não fosse o laicato, consciente, mobilizado, comprometido. O leigo chega onde muitas vezes o clero não chega, o padre, o diácono e o bispo. Então, se não fosse vocês, nesta missão, como leigo, comprometido, batizados e batizadas, nessa missão, assumindo o profetismo como leigo, talvez a igreja estivesse manca, tá certo, Francélio? Manca, porque vocês complementam esse ministério dentro da igreja, da missão para a libertação do nosso povo. Que Deus abençoe vocês. Eu acho que temos a tarefa a cumprir, tem uma agenda a cumprir ainda, não paramos, e a comissão regional pastoral da ação sócio-transformadora está aqui para ajudar só para a mobilização, essa é a função, mas que os leigos façam, compartilhando a missão deste grande país que vai passar por uma grande transformação política, né, dessa mobilização a partir dos nossos municípios, da eleição municipal, e é preciso que vocês se comprometam mais ainda, né, com a causa da justiça social, que é o reino de Deus. Pelo menos, se a gente não transformar este mundo, mas pelo menos humanizar as estruturas que estamos aí sofrendo nesse país e em nossas cidades. Obrigado.
Obrigada, Jaime. A gente fica meio constrangida de sair cortando, mas você tem ainda alguns minutinhos. Se quiser usar, Não, Franciele, a gente tem que agora, acredito, sairmos conscientes dos leigos e leigos se comprometerem mais com as pastorais. Aí está faltando gente. Você sabe muito bem que estamos sofrendo com lideranças que não está surgindo. E a escola Fé e Política é esse espaço, né? E também esse estudo bíblico é um espaço para formar novas lideranças comprometidas com a igreja, com esta igreja de Dom Helder, de Pedro Caçadáliga, com esta igreja que está fora da estrutura, que está na igreja oficial. Então, precisamos de vocês, né? A gente se sente só, como padre, diácono, bispo, de grande missão, que a estrutura interna é grande, o embate interno é grande, aquilo que vocês imaginam, e vocês sofreram consequências aí com o Dom Paulo também, como ele foi criticado, que assinou a carta e tudo mais, e a gente sabe que internamente o problema é sério, porque muitas vezes o cano de escape para nós é os leigos comprometidos. A gente sabe que está fazendo valer na Barra. Foi tão bonito hoje em Recife, a manifestação, bonito também no Regional Nordeste 2. Muitas pessoas participaram e a maioria são leigos, né? Então isso é importante. Missão, gente. Pé no chão para que possamos contribuir com essa nossa utopia. obrigada. A gente, no fim da fala de Cida, a gente ouviu um trecho do Cordel de Gláucia, que falava do Deuteronômio, dessa defesa da vida. E nesse mesmo cordel, Gláucia encerra fazendo uma contextualização e trazendo a luta pela terra hoje. E aí a gente vai ouvir esse cordel na voz de Aninha e Luana. Aninha e Luana é com vocês. Bom, boa noite. Eu sou Ana, aqui do Sítio Cruz, e como o Franciela avisou, vou declamar o cordel. A saga narrada acima é a nossa quase igual. Este país continente, sem justiça social, há tempos foi dividido e o pobre foi excluído da promessa divinal. A concentração de terra nas mãos de poucos somente começa com Portugal tomando a terra da gente e dizimando etnias, faz 12 capitanias, loteia e dá de presente. Depois disso do Brasil, todo rico que quis um taco, muita terra para poucos, muito sem ter o buraco. Para o Brucutu, o que não falta é tatu, para te levar pro buraco. A prática capitalista, que tudo toma conta, também se apossou da terra de ponta a ponta. E os pobres roceiros só encontram paradeiro se de barraca monta. Em barracas acampadas, vive uma multidão, resistindo ao poderio do Estado ou do patrão. Com o povo escolhido, eles buscam decididos a terra da missão. Homem, mulher e criança vão carregando consigo sementes de esperança que plantam no caminho. Com eles sempre juntinhos, segue Deus da aliança. Muitos tombam na jornada, o sangue irriga o chão, mas cada vida tirada vira adubo para a missão. 1 milhão de margaridas hoje marcham pela vida, desafiando o patrão. E esse povo se junta, uma parte da igreja, e a luta por terra e pão, por todo o Brasil que sejam movimentos pastorais, organismos sociais, tem reforçada a peleja. A terra é dom de Deus, para todos um presente. A ninguém deu escritura, porque queria que a gente, com a dádiva divina, dividisse na mesma sina, viver condignamente. Lindo, Ana. Obrigada. A gente agradece a Ana, a cordelista que está aí nos ouvindo, que emprestou e que dá voz, transforma em arte as nossas lutas. Nossa, muito obrigada. A gente tem um tempinho para perguntas, dúvidas, contribuições. Alguém se inscreve? Avisa no chat, liga o microfone. Tem alguém querendo ajudar na reflexão?
Hoje é literalmente o primeiro dia de aula, né? Tá todo mundo tímido, ninguém quer dizer nada, ninguém quer perguntar nada, ninguém gostou da noite de hoje. Não? Muito bom. Então, a gente vai seguindo. Nossa proposta de estudo bíblico hoje é esse dia de nos convidar para a missão, de nos inquietar com essa realidade, de fazer algumas análises dessa conjuntura que a gente está vivendo e nos provocar a viver e a estudar e a amadurecer isso. Como disse Cida, a gente não tem professor. Na escola bíblica a gente estuda e a gente aprende, a gente analisa a vida e estuda a Bíblia sob essa luz dessa vida e usa a palavra de Deus para iluminar a vida. Então vai ser um processo, né, que a gente conta com a participação de vocês. Cida quer falar alguma coisa dessa proposta? Eu fico olhando para o meu celular, isso é tão triste. Oi. A proposta é de interação mesmo, da gente construindo juntos e juntas, a gente fazer esse processo de estudo junto. Eu acho que o grupo que tem lá, que está no WhatsApp, vai ajudar também nesse dinamismo, a gente ir durante o mês apresentando algumas descobertas, o que a gente vai estudando junto. Naturalmente, a gente vai convidar algumas pessoas que têm conhecimento para ir ajudando, para ir costurando as descobertas da gente, a gente tem uma relação, vai entrando em contato. Hoje foi aquilo que a gente chama de uma aula inaugural, era por conta do grito, a carta dos bispos, a gente deu esse tom, mas a gente vai ter mais interação durante os encontros. A escola, a gente tem, ela já existe desde 2015, a gente vai conversar muita coisa no próximo encontro mesmo, no próximo mês, que vai organizar direitinho como vai funcionar. Mas, basicamente, sobre a metodologia, é uma metodologia de leitura popular da Bíblia, seguindo a metodologia do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, Estudo Ecumênico da Bíblia, e a gente vai se ajudando, por aí, a gente vai contar muito com a experiência de vocês, com as descobertas, com os estudos. A experiência nossa aqui no Sítio Cruz é muito interessante. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos participando, construindo, descobrindo juntos. Isso é que dá dinamismo à Escola Bíblica Frei Juvenal. É o que dá a cara também do nome da Escola Bíblica Frei Juvenal. Frei Juvenal era muito de comunidade, muito de escutar, muito de provocar a participação. E a gente quer fazer isso, para a gente ir amadurecendo a fé desse jeito. Nossa proposta seria um curso de 1 ano, nós teremos 12 encontros, né, montando o calendário. Os encontros estão programados para acontecer sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Então, nosso próximo encontro vai acontecer dia 5 de outubro. E aí, esse mesmo horário, esse mesmo bate-canal. Tudo bem para vocês? A gente sofre um pouco e no grupo tem um pessoal falando da dificuldade com a internet. De fato, vai ser bem difícil e está sendo difícil para diversos trabalhos a gente se adaptar a isso. A internet nem sempre ajuda. Ninguém estava preparado para o trabalho remoto, mas aí a gente vai tentando driblar esses desafios. Os encontros estão sendo gravados, então, assim que possível, a gente vai colocar os vídeos no canal do YouTube, porque aí quem não conseguir acompanhar pode depois ouvir e assistir às aulas pelo YouTube, certo? Eu queria pedir que quem não assinou a ata lembrasse de assinar, né? Tivesse esse cuidado para a gente saber quem passou por aqui, que nem sempre dá para acompanhar pelo chat, e para a gente manter essa frequência. E vamos colocar, a gente vai usar bastante o grupo do WhatsApp
para socializar, para propor tarefas, socializar vivências, experiências, mas a gente tem o compromisso de ter muito cuidado de não colocar, não replicar uma série de informações que podem dizer respeito à nossa missão, mas que às vezes acabam enchendo o grupo e a gente não presta atenção ao objetivo, que é o estudo bíblico. Então, que a gente se policie e tome esse cuidado de ser bem responsável no uso do WhatsApp, porque todo mundo já está cheio de grupo e se de repente a gente joga um monte de conteúdo nele que não está diretamente relacionado, quando chegar um aviso importante a gente perde. Então, que a gente tenha esse cuidadozinho com ele. Nós, quem não conhece, o trabalho da Comissão de SEBS e a Escola Fé e Política se reúne sempre no Sítio Cruz, né? Nossa casa, nosso recanto, o recanto franciscano, e é a casa das comunidades eclesiais de base. Há alguns anos a gente encontrou uma forma de garantir a nossa sustentabilidade, de garantir a manutenção do espaço de formação, de garantir os nossos trabalhos de formação, realizando a festa da colheita, um grande momento celebrativo, de encontrar, de a gente se abraçar e da gente agradecer a Deus os dons, os frutos que a terra dá e contribuir financeiramente para a manutenção desse trabalho, né? Toda fonte de renda mais específica para manutenção vem da festa da colheita, mas esse ano a gente não vai poder fazer ela nos moldes tradicionais. Então, muitos de vocês já viram nos grupos, quem nos conhece vê que está circulando uma vaquinha virtual, que é para a gente arrecadar dinheiro para ajudar na manutenção desse espaço e para ajudar nos nossos trabalhos formativos. Então, quem puder colaborar com a doação ou colaborar compartilhando nos grupos e fazendo essa vaquinha chegar a mais pessoas, a gente agradece muito. Tem uma meta, né? Uma meta, o valor que a gente espera alcançar é o valor de R$10.000, que é mais ou menos o que a gente arrecada na festa da colheita. E por burocracia do site tem um valor mínimo de R$25. Então, às vezes, para as comunidades ou para algumas pessoas, os R$25 pesa no orçamento, ainda mais no tempo de crise que a gente está vivendo. Mas somos pessoas de comunidade, a gente pode reunir o nosso grupo, pode reunir a nossa família, pode reunir a comunidade, faz uma cotinha e aí faz a doação. O processo é bem simples, pode fazer por cartão ou por boleto. Então, quem puder ajudar a gente, ficaremos muito felizes. E pronto, agora eu devolvo para os nossos assessores, para Carla, Cida e Jaime, 2 minutinhos para as considerações finais, para a gente encerrar esse momento, encerrar essa noite de muita alegria e de muita partilha. Carla, Cida, na ordem, Cida, Carla e Jaime. Sou eu? Bom, eu quero pedir que a gente aproveite bem nesse grupo do WhatsApp. Queria já lançar uma ideia para vocês partilharem lá no grupo, dizendo um pouquinho o que motiva vocês para o estudo da Bíblia. O que é que eu quero estudar? O que é que traz? O que está por trás dessa motivação? E vai partilhando lá, que aí no próximo encontro a gente pode fazer uma amostra desses anseios, desses desejos de cada um aqui do grupo. Do mais, eu termino pedindo que a gente se encha do Espírito do Deus libertador, do Deus que está do lado dos empobrecidos, e que com esse Espírito a gente se torne cada vez mais sensível, mais determinados e determinadas, rebeldes, para enfrentar a luta, para ajudar na transformação desse mundo, para contribuir na construção, como dizia Frei Juvenal, de um povo de irmãos habitando numa terra sem males. Porque a gente acredita que gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias. E a gente quer contar com todo mundo
para engrossar ainda mais esse cordão de solidariedade, de cuidado com os pobres. Muito bom estar com vocês, um beijo, abraço grande. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que esse Deus, que nesse mesmo livro do Êxodo, mais na frente vai dizer, eu sou aquele que sou, ele vem para nos animar a caminharmos para a espiritualidade libertadora. E essa espiritualidade, ela não é verticalizada, né? Ela se constrói justamente na horizontalidade, na comunidade, na troca. E eu acho que foi isso que a gente tentou fazer na noite de hoje. Para mim é sempre uma alegria estar com esses povinhos, mesmo que distante, é uma coisa que enche o coração. Ver Cida já faz sentir o cheirinho do Sítio Cruz e de tudo que o Sítio Cruz e o Recanto Franciscano representam para a caminhada, né? Eu lembro a primeira vez que eu estive lá em 2015, como aluna da escola regional, como aquele lugar me tocou, como aquele lugar me impelia a algo, a acreditar, né, que é possível, que esse novo mundo é possível, que o reino agora ainda não vai se construindo nas nossas relações. E isso não se dá sem que a gente pise no nosso chão. Então, a carta dos bispos, a carta ao povo de Deus, ela nos lembra isso. A gente precisa estar antenado, precisa estar com o pé muito bem calcado nesse chão que a gente pisa. A gente não pode estar indiferente à dor do nosso irmão, à dor da nossa irmã, que precisa ser nossa também. Os bispos, na carta de 73, essa que eu mencionei, Ouvir os Clamores do Povo, tem um trechinho que eles dizem o seguinte, que o Evangelho nos conclama a todos os cristãos e homens de boa vontade ao engajamento na sua corrente profética. Dom Helder dizia, né, não deixem cair a profecia. E essa escola eu acho que também representa essa necessidade de não deixar a profecia morrer, não deixar a profecia cair. Muito pelo contrário, continuar na luta e na defesa dos empobrecidos e daqueles que mais precisam. Então, a gente agradece pelo convite. Eu espero poder também participar da escola. Acho que vai ser massa esse ano com vocês e aprendendo mais. E só uma coisinha que já me dizia, né? Quando eu disse que o Bolsonaro, né, o Jair, ele não tinha projeto, ele não tinha plano, é porque, de fato, ele não construiu um plano de governo. Ele, em nenhum momento, ele construiu um projeto de nação, um projeto de país. O projeto de terra arrasada, de destruição, não é plano. Não é plano de nação. Então, nós não temos esse plano de nação. E nós precisamos criar. A gente precisa, a partir disso tudo que está acontecendo, nos reagrupar. E nisso eu concordo muito com o Jaime, para seguirmos. E aí eu lembro e encerro com a frase do Paulo VI, que o Papa Francisco disse recentemente, há uns 2 anos atrás de novo, que a política é a mais alta forma de caridade. Então, não nos esqueçamos disso. Não achemos que a política é coisa suja, mas ela faz parte também da nossa vida, impacta no nosso dia a dia. Um abraço grande, cheiro, paz e bem. Paz e bem para todos. Jaime, na sua fala, Jaime, Sim, quando você fechar a sua fala, aí você nos dá a bênção. Ah, tá certo. Na carta ao povo de Deus, também os bispos dizem, né? Interessante. Desperta-nos, portanto, do sono que nos imobiliza, nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolta. Como o apóstolo São Paulo, alertamos que na noite já vai avançando e o dia se aproxima. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Romanos 13, versículo 12. É nessa carta que eu quero encerrar, agradecer pelo convite, Franciele, agradecer a Cida também. Eu também estive aí em Santa Cruz, foi muito místico para mim, né? E andando ali, depois vi o túmulo de Frei Juvenal, né? Este homem que viveu com este povo, tornou-se padre do povo,
está na história do povo. Podemos até morrer, mas a memória e a história de vida fica na cabeça desse povo, daquele que passou e marcou as vidas da gente. Então, vocês aí, né, que vão participar desse encontro bíblico pelo CEBI, aproveite, beba da fonte, mastigue desta palavra, mas que não é qualquer palavra, é palavra de Deus que liberta, a palavra que abre a cabeça, nos coloca na missão, esta palavra que não aliena, essa palavra que nos torna profetas e profetisas. Palavra de Deus que é manipulada, palavra de Deus que escraviza, palavra de Deus que aliena, não é palavra de Deus, é demoníaca. E aí a gente precisa, cada dia mais, ficar nesta palavra que libertou o povo de Deus lá no Egito, que libertou o povo de Deus no processo da história da salvação, e esta palavra que se encarnou, que é o próprio Jesus, no meio da humanidade, fazendo sua tenda entre nós, dizendo que ele é amor, que é liberdade, que é vida, e que colocou-se ao lado dos mais preferidos, que são os pequenos e os pobres. Do jeito que Deuteronômio coloca o amor pelo órfão e as viúvas e os migrantes, também Jesus teve a opção para essa gente no seu tempo. E para nós são os pobres, uma chave teológica, são os excluídos, que estão à margem. Que essa economia que mata, chama estes excluídos agora de massa sobrante e descartáveis. Nós devemos fazer o contraponto e colocar essa gente no meio, que ela vale a pena, tem vida, tem liberdade e seus direitos respeitados. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, um bom curso, né, para que possamos surgir daí mais lideranças nossas nas comunidades de base. A bênção agora? O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre sua face e resplandeça sobre nós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Que a bênção do Deus Criador e Libertador desça sobre cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos. Bonita da vida, eu vou